Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai trabalhar com a questão mais da área física, né? A gente vai falar um pouco sobre a geomorfologia, modelado terrestre, né? Sobre a questão das rochas, né? Quais são os tipos de rocha, enfim, mas essa parte física, ok? Vamos aqui, então, aos slides de hoje. Vamos começar mais uma aula. Então, a aula de hoje ela é sobre o modelado terrestre, tá certo? E aí a gente vai falar sobre geomorfologia, que faz parte da geografia, né? Um ramo aí da geografia. A gente vai falar das forças endógenas e exógenas que fazem esse modelado terrestre ser modificado, tá? Endógenas de dentro, exógenas de fora para dentro, né? E aí a gente vai entender um pouquinho desses dois tipos de forças que fazem com que o jeito da Terra, o modelado da Terra, o relevo da Terra seja diferente, tá? Então, a gente vai falar também sobre os agentes internos, né? Que aí é de dentro para fora, né? Endógenos. Dos agentes externos do relevo, que aí vão fazer mais a escultura, dar aquela lapidada. Os internos, eles são estruturais, são modificações profundas, né? Vamos falar um pouquinho também sobre rochas e finalizando sobre províncias geológicas, tá? Geologia, tá? Tem a ver com geomorfologia, mas são coisas diferentes. Então, a gente tem aqui, então, o primeiro tópico, a gente vai falar sobre os agentes internos do relevo, nessa provocação de dentro para fora, que é estrutural. Então, a gente tem basicamente os mais conhecidos, né? Terremotos, né, que fazem, que vem de dentro para fora a força e que exercem a modificação do relevo. O vulcanismo, os vulcões ao redor do mundo também provocam, né, modificações, destruindo e criando novos territórios, novos lugares. O tectonismo, que tem a ver com as placas tectônicas, né, que aí podem causar terremotos, tsunamis, tá? Então, tem algumas diferenciações. Apesar de ser um fenômeno da placa tectônica, ele pode causar outros fenômenos internos, né? Um terremoto na Terra é diferente do terremoto no mar, tá? Agentes externos do relevo, aí que é mais a parte escultural, né? Ou seja, depois de um grande evento geológico interno, às vezes durante anos, o sol, o vento, a água, vai modelando aquilo ali diferente, né? O que era muito alto, uma serra, com o tempo de chuva e exposto à erosão, vai diminuindo por conta dos fatores externos, né? Que vai esculpindo, então. O rio que vai passando, né? Aquela água ali, ele vai esculpindo melhor, às vezes vai dividindo, né? Um grande chapadão em dois, porque tem uma água ali, né? E aí a gente lembra daquela máxima, né? De água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mais ou menos nisso aí, porque realmente tem uma influência muito grande e causa grandes modificações. Apesar de a gente achar que é uma coisa tão simples, né? Mas sim, o vento, a água, eles modificam sim o relevo também, com o tempo. Então, basicamente, a gente tem o que é que pode modificar, né? Os agentes modeladores do relevo externamente. O vento, que eu já falei, as águas correntes, os oceanos também, né? Porque em certos períodos ele está mais à frente ou mais atrás da costa, e aí ele pode ir erodindo, por exemplo. O oceano hoje está aqui, por exemplo, nessa imagem, mas ele já esteve aqui, perto dessas falésias, e aí já esculpiu. Intemperismo, e as geleiras também, elas podem modificar, né? Porque aí, com o derretimento das geleiras ou não, eles modificam o relevo, tá certo? Em alguns períodos do ano, elas derretem, aí alguns rios têm uma força maior de água. O rio Amazonas, ele tem uma forte influência das geleiras dos Andes, tá? Para o fluxo de água, então depende muito também de lá e do fluxo de água naquela região. Então, tem tudo a ver, né? Aqui um exemplo de uma modelação externa, né? A gente tem o Saara, um deserto aqui. E aí, por que que eu coloquei essa imagem específica? Porque a gente acha que o deserto é tudo uma coisa só, né? Mas essas grandes, tem umas grandes dunas que elas vão se modificando com o tempo, né? Ao redor do ano, ao longo do ano.
pela ação dos ventos. Então, em períodos com mais vento, essas dunas vão se modificando de lugar. Então, às vezes, você pode chegar até na mesma localização geográfica com o GPS em um determinado período do ano e ter outra paisagem completamente diferente em outro, tá? Porque o vento tem uma influência muito forte nessa região. Então, é muito claro a gente ver essa questão do vento, a influência, tá? Modificando as paisagens mais, né? Nesse caso aqui, só para a gente ter um exemplo em mente. Agora, falando um pouquinho mais de rochas, né? Quais são os tipos de rocha, as origens. Então, o que são as rochas, né? Na geografia, na geologia, né? A gente tem uma brincadeira assim que não dá mais, quando você começa a estudar geologia e tudo mais, não dá mais para chamar de pedra, tá? Tem que chamar de rocha. E aí, o que são as rochas, né? Elas são agregados de minerais ou apenas um único mineral, mas que está consolidado. Então, muitas vezes, o que a gente vê lá consolidado, aquela rocha, ela já pode ter sido líquida antes, pode ter sido de um vulcão, lava de um vulcão no passado, tá? Então, a origem das rochas, e aí daí a origem dela, né? Não são todas iguais, tá, gente? As magmáticas, pelo nome, você vai para o magma, né? De vulcão. Então, vem do magma da terra, dos vulcões, a origem principal. Temos também as rochas sedimentares, que aí também vai pelo nome, que quer dizer que vem dos sedimentos que foram depositados ao longo do tempo. A gente acha esse tipo de rocha perto de rios, né? As metamórficas, que aí essa já é diferenciada, elas são produtos de transformações das rochas, tanto magmáticas, que foram se remodelando ao longo do tempo, quanto das sedimentares também, que foram sendo modificadas, e aí por isso que chama metamórficas, elas são modificadas do que era originalmente, então formaram um outro tipo de rocha, né, que é a metamórfica. Como exemplo, tem o mármore e a ardósia, que são usadas comercialmente, né? Aqui tem algumas fotinhos, né? Rocha de tipo de rocha sedimentar, rocha magmática, granito, por exemplo, rocha metamórfica, como exemplo, o mica-xisto, certo? Tem vários tipos, aqui só são alguns aqui como exemplo, mas vocês podem pesquisar, no livro didático tem um pouco mais específico, mas aqui eu não vou abordar cada uma delas, tá bom? Mas saibam que tem esses 3 tipos. Por fim, um pouquinho da questão das províncias geológicas, a gente vai ver aqui um mapinha, entender um pouco no mundo, né, a estrutura geológica no mundo como um todo. Então, a cada período que a Terra passou, né, um tipo de geologia foi deixado. Então, dá para estudar o espaço pela se identificar qual tipo de rocha naquele lugar, né? Se ela é mais jovem, se ela foi modificada mais nova ou não, para entender se ali tem ação que modelou aquele relevo mais novo ou mais velho, há mais tempo, né? Isso tudo é pela tecnologia, o avanço da tecnologia da geografia, que tem equipamentos que conseguem identificar, tá certo? Então, a gente tem aqui, basicamente, no período pré-cambriano, que são mais velhos, tá? Então, ó, quase o Brasil todo ele está nesse tipo geológico, nessa estrutura geológica mais antiga, tá? O que aconteceu aqui, as modificações foram há muito tempo, a gente não tem muitas modificações mais recentes. Tem também aqui, ó, entra em transição, né, dos mais jovens para os mais antigos, os dobramentos antigos também, aí tem os nomes técnicos específicos, e os dobramentos mais jovens, que se vocês fizerem a relação com um mapinha de aulas anteriores, em relação a onde existem mais abalos sísmicos, transformações, vocês vão ver que é basicamente nesses lugares. Por quê? Porque são lugares que têm mais movimento das placas tectônicas, os vulcões ativos, então isso faz com que aquele território ele seja modificado mais do que os outros que estão no meio da placa tectônica, tá certo? Então são estruturas geológicas mais novas, tá certo? Vocês podem ver, ó, por aqui passa a placa, por aqui também, esses lugares mais clarinhos, eles batem com os lugares que têm movimentação geológica mais recente, tá bom? E aí tem os nomes aqui de cada um, né? Dos escudos, da localização desses escudos, do tempo, tá certo? E a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, mas é importante para as provas. Então, das províncias geológicas, quando a gente fala, a gente tem, então, a província de Craton ou Escudo, que é do período pré-cambriano, e o predomínio, qual é o predomínio das rochas nesse período? Magmática e metamórfica. Da província de Bacia Sedimentar, população de sedimentos, ó, vai pelo nome, tá?
da era paleozoica, mesozoica e cenozoica, e o predomínio, meio lógico, de rochas sedimentares, tá? Das províncias de dobramentos modernos, né? Modernos, mais novos, era cenozoica, e aí o predomínio das rochas nesses lugares são magmáticas e metamórficas, né? Magmáticas do magma e tudo mais, tá bom? A gente acha tanto aqui no moderno como lá atrás, em eventos antigos, que ocorreram vulcões e grandes transformações lá no passado, tá bom? Um pouquinho aqui do glossário geomorfológico. Então, um amplo leque de conhecimentos produzidos nas últimas décadas, legou uma série de expressões sinônimas às quais devemos estar atentos, pois podem tratar de uma mesma estrutura, nomeando-a de forma diferente. Muitas vezes, derivações de uma estrutura são colocadas no glossário geomorfológico como expressões similares. Assim, províncias geológicas também são chamadas de estruturas geológicas ou macroformas estruturais. Atenção a isso, porque às vezes na prova você tipo, eu nunca vi esse termo, e às vezes quer dizer a mesma coisa de outro que você conhece, tá? Para os crátons existem ainda os termos escudos cristalinos, esses aqui são bem comuns nos livros de provas também, maciços antigos, núcleos e plataformas. Os dobramentos modernos são muitas vezes chamados de cadeias orogênicas, cinturões ou simplesmente montanhas, tá? Então, atenção a essa diferenciação, porque aqui eles gostam de colocar questões com casquinha de banana para que vocês olhem e digam, ai meu Deus, eu não sei o que é, e às vezes é um assunto que você já domina, só que você não estava lembrado, não sabia dos outros termos utilizados para aquele mesmo fenômeno, tá bom? Então, preste atenção nessas diferenciações de nomenclatura. Eu acho que é isso, uma aula mais curtinha hoje. Acho que vamos parar aqui, né? Então, um pouquinho de geologia, né? Também, e faz parte da geografia. Obrigada e até a próxima.